Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Já vou logo falando para vocês, se vocês têm alguém que está com algum problema de relacionamento, se tá querendo saber o que faz da vida, se tem alguma dúvida com relação aos seus sentimentos, vai compartilhando a live, vai convidando as pessoas, porque hoje a gente vai falar sobre um filme, né, que eu até indiquei aí anteriormente, que é Essa Noite Você Dorme Comigo. Então, esse filme tem tudo a ver com relacionamento. É um filme maravilhoso, maravilhoso, eu indico para todo mundo. Quem tá com problema, quem não tá, quem gosta de se relacionar, quem tá na dúvida se tá doido, né? Tipo assim, será que eu tô doido? Será que eu tô querendo mais do que eu mereço, né? Será que eu tô sendo muito exigente? Esse filme, eu aprendi, eu cuido, né, de muitas pessoas. Eu sou terapeuta, né? Para quem não me conhece, meu nome é Sheila Santana, e eu sou terapeuta já há alguns anos, né? Sou astróloga também, sou taróloga, sou especialista em florais, enfim. Mas eu já faço um trabalho com pessoas há mais de 30 anos, né? Então eu acho que o ser humano, no meu entendimento, o ser humano ele já nasceu feliz, né? Oi, Luiz, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, no meu entendimento, o ser humano ele já nasceu para ser feliz. Ele já nasceu feliz porque ele já veio de uma batalha que ele ganhou, né, de 300 milhões de espermatozoides. Então, eu imagino, quando eu tive essa concepção, assim, essa consciência, depois que eu pensei nisso, a minha vida nunca mais foi a mesma. Porque eu entendi que, independentemente das coisas, se as coisas deram errado para mim, as coisas começaram certo. Porque se vierem batalhas, né, as batalhas nunca serão maiores do que a primeira. Nós somos vencedores, isso daí é fato. Não sou eu, não estou falando isso para agradar ninguém, né? Nós brigamos com 300 milhões de espermatozoides e olha que 300 milhões é muita coisa para poder estar aqui, para poder disputar nossa vaga, para dizer assim, olha, eu cheguei, então a gente estreou nesse mundo e a gente vem assinando a nossa existência, por isso é que a gente não deve desistir. Bom, então falando nisso, né, nessa questão da gente ser vencedora, na questão da gente ter, assim, essa oportunidade, né, de se relacionar com as pessoas, né, essa oportunidade de fazer diferente, de cativar as pessoas. A gente tem essa oportunidade, a gente não deve perder essa oportunidade. Só que existe uma coisa também, nós não somos perfeitos, né, e a gente vai aprendendo ao longo da vida, vai amadurecendo, né, conforme a gente vai se relacionando. E aí o que acontece? Hoje a gente vai falar sobre um filme, sobre relacionamento, que eu amo, porque eu acho que a gente é responsável, né, pelo nosso relacionamento, e a gente pode melhorar, a gente pode entender o que está acontecendo, né? E aí o que acontece? Vamos lá no filme. Eu queria saber se vocês viram o filme, tá? Primeira coisa, a história do filme, para quem não viu, eu vou falar rapidamente para que vocês possam entender o que aconteceu naquele filme. Duas pessoas, ela um pouco mais madura, ele tinha acabado de se formar, se conheceram, começaram a se relacionar, começaram a namorar, né? E ficaram tendo um relacionamento maravilhoso os dois, né? Eles dois se entendiam muito bem, se davam bem em vários aspectos, sabe? Isso é muito importante para um relacionamento. Quando você tem as mesmas ideias, eles dois eram jornalistas, né? Então, assim, isso é muito importante quando a tua ideia bate com a ideia do outro. É muito importante quando o teu objetivo de vida não precisa ser o mesmo. E aí eles começaram a se relacionar e tudo, só que era tão intenso, mas ele era muito novo e ele acabou largando ela e deixou ela sozinha. E aí o que acontece?
Vai um para cada lado, ele vai para um lado, ela vai para o outro, e ele começa a sempre procurar um relacionamento. E ela acabou casando, teve 2 filhas, né, com uma outra pessoa. E no filme a gente vê nitidamente que ela não está feliz, até porque, que eu já falei isso no vídeo que eu coloquei, né, é muito difícil quando a gente tem um relacionamento que a gente tem parâmetros bacanas, a gente conseguir colocar uma outra pessoa no lugar, porque a gente tem essa ideia de que a gente vai colocar uma pessoa no lugar, né? Porque não é isso. No lugar a gente pode até colocar, mas a gente não é para substituir aquela pessoa, né? Mas isso é outro papo. E ela acabou casando com uma pessoa lá, mas ela não estava feliz. E aí a gente vê nitidamente lá por que ela não está feliz, né? E por que tava ruim o relacionamento. Então esse é o primeiro ponto que eu queria colocar aqui, que é muito importante a gente entender. Relacionamentos, eles precisam ter um fim, tá certo? Não dá para botar uma vírgula, não dá para deixar reticências, ele precisa ter um ponto. Porque se ele não tiver um ponto, ele vai a vida toda ficar te atormentando, você vai ficar pensando, e se fosse assim, eu não falei isso, eu não falei aquilo, então o importante é que a gente fale tudo, né? Para quê? Para que fique claro, para que a pessoa entenda se você está gostando ou não. E é importante também a gente perceber o que o outro gosta, com quem que a gente está se relacionando, entendeu? Isso é muito importante a gente entender, né? Se a gente está com uma pessoa, a gente precisa conhecer aquela pessoa. Obrigada pelos corações, vamos curtir, gente, vamos compartilhar também, né? Porque relacionamento é uma coisa muito importante. Eu tenho certeza que essa live vai ajudar muita gente, né? Então, assim, como é que a gente vai agradar uma pessoa se a gente não conhece a pessoa? Se a gente não fala para a pessoa o que a gente gosta, se a gente está gostando, se a gente não está... Porque é tudo um bem bolado. Quando você vai se relacionar com uma pessoa... E aí eu trouxe para vocês também o significado de relacionamento de conexão, que teve uma menina que sacou isso quando eu fiz a chamada, eu achei muito legal quando eu falei no vídeo, para a gente poder entender isso, né? E aí o que acontece? Quando a gente não coloca um ponto final no relacionamento, o que pode acontecer? O que aconteceu no filme, que não é uma coisa, assim... Não é uma coisa que não é comum, é comum, você imagina, é possível você estar em algum lugar e de repente você encontrar aquela pessoa. Então se você colocou um ponto final naquele relacionamento, um ponto final mesmo, se tinha uma razão para terminar, se foi uma coisa de consenso, se a outra pessoa entendeu, não era o momento dela, não era o momento dele, ele gostava disso, eu gostava daquilo, enfim, ficou entendido, beleza, mas quando não fica entendido, e nesse caso, os dois se davam super bem, ele sumiu porque ele era muito novo, ele na verdade não queria se relacionar novo, ele sabia que se ele ficasse ali, ele não ia mais se relacionar com ninguém a vida inteira, ele ia ficar com ela, né? E ele não quis, ele fugiu, né? E ele mesmo fala isso. Então, por isso, olha a importância que tem a gente botar um ponto final na história, sabe? É muito importante. Por quê? Porque o acaso acabou reunindo os dois. E agora me lembrei aqui de uma coisa. Quem quiser ver A Mulher do Lado, que é um filme antigo pra caramba, maravilhoso, com atores incríveis, que também fala sobre isso, sobre essa questão de você não colocar um ponto final na história ou fugir de um relacionamento sem resolver, né? Dá uma olhada lá na Mulher do Lado também. E aí, o que acontece? O que adiantou ali, né? Ele ter fugido? Ele fugiu e abriu espaço para que ela pudesse, ela como uma mulher incrível, inteligente, uma mulher independente, uma mulher maravilhosa, né? E aí o que acontece? Ela é incrível, ela acabou logo casando, né? E aí casou com aquele cara que não estava fazendo ela feliz. E aí, como eu falei, todo relacionamento que não tem um ponto final, que não está resolvido, se ele não tiver resolvido, ele acaba retornando. Entende? Porque o acaso acaba reunindo a gente de alguma maneira em algum lugar. Imagina, você está numa festa, chega lá,
Como eu falei no filme aqui, A Mulher do Lado, que é impactante esse filme, porque quando ela encontra ele, ela foge dele, porque ele realmente não era para ela, mas ela era apaixonada por ele, ela foge dele e encontra com ele. Quando ela encontra com ele no mercado, só para dar um spoilerzinho para vocês procurarem, ela vê ele dentro do mercado, ela foge, tipo, ela vai pro estacionamento botar as compras para ir embora. Ele vai acabar morando na cidade dela e acaba sendo vizinho dela, enfim. E ela, quando ele olha para ela desmaia, né? Para você ver o tamanho da conexão que tinha ali e tal, e que não foi resolvido, né? Então é muito importante que a gente resolva, porque é capaz de que uma hora você mudando de cidade, uma hora você arrumando um emprego, uma hora você fazendo uma viagem, você vai dar de cara com ele ou vai dar de cara com ela, e aí você vai ter que, né? Ou você vai ficar numa situação complicada com seu novo cônjuge ou com seu parceiro, ou você vai ficar, se você tiver resolvido, vai ficar tudo bem. Você vai fingir que não viu, ou você vai falar educadamente com a pessoa, como vai, tudo bem? E acabou, que seria o ideal. Tipo, vivi uma história, teve um ponto final e acabou. Isso é ultra importante para que você comece uma outra história, tá? Bom, e aí? Depois desse final aí deles que não teve explicação, eles acabam se encontrando, né? Ele vai arrumar um emprego e qual é a surpresa dele? Ela é a chefe dele. E aí, quando um olhou para a cara do outro, já viu que ia dar ruim mesmo, né? Porque o marido dela, no casamento dela, na verdade, ele já começou, né? Ele começou porque ela não podia ter ficado com esse rapaz, que era realmente o homem da vida dela. E a gente entende isso porque fica claro, né? Primeiro, eu vou aqui falar do que é um relacionamento e o que é uma conexão, né? Pra gente separando aqui os temas, para não embolar muito. Bom, relacionamento, gente, no que está escrito no dicionário, e eu gosto de fazer isso às vezes, é o quê? É a capacidade que a gente tem de se relacionar, né? Com pessoas, com a comunidade, conviver com pessoas, conviver bem com pessoas semelhantes. Olha só o que quer dizer relacionamento. O que eu acho de um homem? Bom, ao longo dessa história toda aí, para quem viu o filme, vai entender o que eu acho de um homem, né? Porque esse homem do filme é maravilhoso. Então, se você for ver o filme, você vai entender aí quais são os conceitos e valores que eu acho que um homem deve ter mesmo, tá bom? De qualquer maneira, obrigada pela pergunta. Então, olha só, a gente confunde relacionamento, né? Porque a gente fala assim, eu tô me relacionando, eu tô em um relacionamento sério, eu tô nisso, eu tô em aquilo. Só que, na verdade, o relacionamento é o ato de se relacionar. Você abre a porta para sair para trabalhar, você dá de cara com o seu vizinho de porta, você se relacionando com ele, você fala, oi, tudo bem, bom dia, tenha um bom dia de trabalho, você encontra com a sua vizinha, você encontra com o rapaz que está limpando a rua, você encontra com o porteiro do condomínio, com a menina que está cuidando do jardim. Isso tudo é relacionamento. As pessoas da sua família. Aí você chega no trabalho, olha o relacionamento do trabalho, o relacionamento profissional. Aí você vai para a faculdade, chega à noite na faculdade, você vai encontrar seus amigos de faculdade, olha o relacionamento. Só que aí vem, eu até anotei aqui, porque eu queria uma coisa bem técnica para vocês entenderem o que é uma conexão. Uma conexão é uma ligação, para ser mais moderna, é um match. Sabe um match? Conexão é isso. É quando você olha para uma pessoa e fala assim, eu gosto dessa pessoa, eu gosto da maneira como ela pensa, eu gosto do rosto dela, eu gosto do jeito dela. E aí quando você começa a se relacionar com essa pessoa, aí você conversa com ela e você fala, nossa, não era só o rosto dela, eu gosto do jeito que ela fala, eu gosto da voz dela, eu gosto do cabelo dela, eu gosto do cheiro dela. E aí você dá um beijo nessa pessoa e você fala, nossa, a situação está cada vez mais, está complicando mais, né? Porque conforme eu vou me relacionando assim com ela, vou me aprofundando na relação,
eu vou vendo que essa pessoa vai encaixando nas minhas expectativas, entende? Mesmo que eu não tenha nenhuma, né? Porque às vezes a gente não tem nenhuma, a gente só faz, sabe assim, eu gostei dessa pessoa, a pessoa tem um papo bom, eu tinha uma conexão com ele, beleza. É legal ter uma conexão, né? Eu acho que é bem melhor. Na verdade, o objetivo, né, da gente, quando a gente entra em um relacionamento, é a gente tornar esse relacionamento uma conexão. Só que algumas conexões, elas de cara, elas já são, elas já vêm, já conecta na hora, sabe? Você olha, você fala assim, caramba, aí depois, conforme eu estava falando, você só vai confirmando isso. Conforme vai avançando, você fala assim, nossa, é verdade, eu não estava errado, a minha intuição, a minha sensibilidade não estava errada com relação a essa mulher, não estava errada com relação a esse homem. É tudo isso mesmo que eu esperava que fosse, né? Então, isso é conexão. É quando você... Vamos à praia? Vamos para a montanha? Vamos ao teatro? Vamos ao cinema? Vamos. Ou então até mesmo, não vamos hoje para lugar nenhum, não, vamos ficar em casa, vamos comer pipoca, vamos ver um filme. Isso é conexão. Entende? Não tem aquela coisa assim, você vai para lá, quer ir para lá de novo, não sei o quê. Sabe aquele negócio? Que não é a questão, não é você não querer ir. Entende? Porque não querer ir é natural num relacionamento. O relacionamento, claro, você não vai ficar, na verdade, tentando, não é questão, não é agradar. A conexão é quando você não precisa agradar a pessoa. A pessoa, ela já te agrada, entende? Você faz porque você quer fazer, entende? Porque você tem prazer em fazer. Porque você quer estar com aquela pessoa. Então, você resolveu estar ali, você gosta de estar ali. Então, se a pessoa quer dormir, beleza, a pessoa vai dormir. Se a pessoa quer ver filme, a pessoa vai ver filme. Qual o problema? Gente, quando existe conexão, não existe problema. Tô falando problema na relação, no relacionamento. Não existe problema. Isso eu posso dizer para você sem medo de errar. Quando existe conexão das duas partes, né, de uma parte só, não existe problema, porque quando existe um problema, o problema vai ser resolvido. No filme isso fica claro, né, quando ela precisa dele, ele está sempre ali, tentando ajudar, né, tentando fazer a parte dele. E aí eu vou entrar em outro aspecto. Então, eu espero que vocês tenham entendido aí a diferença entre relacionamento e conexão, né? Às vezes a gente... Por que dá ruim às vezes, né? Por que às vezes a coisa desanda? Porque a gente quer se relacionar às vezes com pessoas que não tem, que a gente não dá match, não dá conexão, não rola, Às vezes a gente quer ficar com a pessoa porque a pessoa é bonita, às vezes a gente quer ficar com a pessoa porque a pessoa tem, sei lá, um diferencial, sei lá, tipo, a pessoa é realmente uma pessoa atraente, uma pessoa que tem magnetismo, nossa, entendeu? Mas não é aquela pessoa que dá match com você. É isso que acontece. Existe essa questão da parceria, sabe? Existe essa questão da diferença entre o se relacionar e o aprofundar, e o ter uma conexão e ter uma coisa com aquela pessoa, sabe? E isso a gente precisa saber exatamente identificar para a gente poder entender. Como é que a gente consegue estragar como é que a gente consegue não fazer de um relacionamento uma conexão, que isso é possível, né? O contrário não, né? De uma conexão. Conexão, ela é imediata. Conexão não tem como você fazer ela, você transformar ela numa conexão. A conexão, ela é ou não é. Ou você conecta, ou dá um match, ou não dá. Agora, se você se relaciona com uma pessoa,
tem como você transformar isso numa conexão. Como é que a gente faz isso? Não, primeiro, como é que a gente estraga um relacionamento, né? Como é que a gente faz com que esse relacionamento não vire uma conexão, né? Primeiro é quando a gente fica muito egóico, né? E egóico é o quê? Tudo pra mim, tudo eu, primeiro eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, e a outra pessoa, um abraço. Foi o que eu falei antes, gente. Quando a gente se relaciona, a gente está se relacionando, é um par, né? Então é necessário que a gente que tenha um equilíbrio nas ações, equilíbrio nas decisões. Então não é mais só eu. Eu vou sair para tomar um sorvete, eu preciso saber se a pessoa quer ir comigo, qual é o sorvete que a pessoa gostaria de tomar também, e oferecer para ela uma coisa que, de repente, eu posso até ir num jogo, né? A pessoa não gosta, não quer ir, mas em compensação eu vou levar ela no cinema, né? Por exemplo, no sábado anterior ao jogo, eu levo ela no cinema, eu levo ela à praia, vou te levar à praia, porque amanhã eu vou pro jogo, e assim a gente vai indo, né? Mas como é que a gente estraga? Quando a gente não faz isso, quando a gente só faz aquilo que é bom pra gente, quando a gente não percebe que a pessoa precisa de atenção, que a pessoa precisa de carinho, que a pessoa tá com um problema, às vezes tá com problema no trabalho, tá com problema com o filho, enfim, e a gente não se dá conta, passa batido, que a gente não tá muito preocupado, isso existe. Se da gente não pensar, e toda vez que a gente não pensa na pessoa que é nossa, que tá com a gente e tudo, a gente precisa se questionar o que a gente tá fazendo com essa pessoa, né? Porque o ideal é que a gente tenha um relacionamento bacana, de troca, né? Porque, olha, vou te falar uma coisa, isso é uma chave, tá? Leva isso pra vida. Se você tá fazendo isso, só pensando em você, e pra quem não viu o filme, falo, veja, que o relacionamento dela com o marido é a cara do fracasso. Ele fez tudo, sabe? Olha, ela até poderia nem ter ficado com esse rapaz que ela amava, né? Se talvez ele tivesse feito tudo o que ele podia para agradar ela, não, mas ele não fez nada. É impressionante no filme, tá ali explícito o que a pessoa não deve, o homem não deve fazer para desagradar uma mulher, para fazer com que a mulher nem pensamento pense em trair aquele homem. Ele só pensava nele, entende? Então, assim, para que a gente consiga estragar tudo, é só a gente pensar na gente mesmo. Não estou falando agora, eu falei do homem porque o homem é o foco do filme, porque quem estragou realmente foi um homem, né? Mas há mulheres que também estragam os relacionamentos. Boa noite. As mulheres também estragam os relacionamentos, porque às vezes as mulheres também pensam só nelas, né? Pensam só na beleza, pensam só em fazer o que elas querem, e esquecem do marido, que o marido também precisa de atenção, de carinho, de uma comidinha especial, enfim. Fazer alguma coisa por eles, né? Que eles gostariam de receber, tá? Então, a forma que você tem de estragar tudo é você viver, conviver, ter um par e viver como se fosse solteiro, como se só existisse você no relacionamento, sobrecarregar a pessoa, tá? Quer estragar tudo? Faz isso, é a maneira mais rápida de você estragar tudo. Você joga tudo em cima do parceiro, não percebe que ele tá com problema, não ajuda ele em nada, não seja gentil, entende? Faça isso que você estraga tudo. Você ficar possessivo, você achar que é dono da pessoa. Não tô falando só dos homens, tô falando da mulher. Acontece muito isso também. Tipo assim, o homem casou com a mulher, ficou com ela e acha que é dono dela. Tipo assim, eu já casei com ela, então ela é minha, não preciso fazer mais nada para agradar ela. Tá errado. Entendeu? Porque a mulher precisa de carinho. Aliás, não só a mulher, o ser humano precisa de elogio, de carinho, de atenção. Entendeu? Tipo assim, de um bajular, né? Então, é importante. E o homem também precisa disso. Só que o bajular do homem é diferente. Não é só aquele, você tá bonito, meu bem, você tá elegante hoje, tá? Entendeu? Mas é tipo, poxa, como você é competente, como você é responsável, sabe? Como você como eu me sinto segura do seu lado. Tá entendendo? Então, tudo isso é importante para que a gente possa
sedimentar, que o relacionamento tem uma base sólida. É quando a gente realmente quer envolver aquela pessoa. Mas quando a gente acha que é dono da pessoa e que não precisa fazer mais nada, nossa, 50% do relacionamento já foi pro ralo aí. Porque a pessoa casou contigo e a partir do momento que casou, tá ali, né? E aí vai ficar ali a vida toda, esperando, sabe? E o homem também, a mesma coisa. Já casei com ele não precisa comer uma comida bacana, ele não precisa que eu cuide da roupa dele, entendeu? Ele não precisa que eu faça um carinho, que eu faça uma surpresa, sabe? Isso é importante para um relacionamento. O relacionamento, ele precisa ser alimentado todos os dias. Um bom dia, né? Inclusive os especialistas falam, né, que o relacionamento sexual, né, eu não vou nem me aprofundar muito nesse ponto, mas eu acho importante tocar nisso. O relacionamento sexual, principalmente com as mulheres, ele não começa na hora do ato sexual. Isso é uma chave para os homens que não sabem disso. Eles começam às vezes no dia anterior, quando o homem começa de alguma maneira a agradar a mulher, né? Trazer alguns mimos, a envolvê-la, entendeu? Então ela, quando chega esse momento, ela já está disponível para ele, ela já está disponibilizada para ele, sabe? É todo um trabalho ali você vê que até os animais, os beija-flores, olha, se vocês virem, eu vi, teve uma dança, não sei, agora eu esqueci, eu não sei se era o pavão, eu vi um animal fazendo uma dança, sabe? Ele ficava ali, olha, mas muito tempo ali fazendo uma dança para ela, sabe? E na verdade é isso que nós somos animais também, só que nós somos animais racionais. Então a gente percebe quando existe esse interesse, quando o homem está interessado, quando o nosso marido quer que a gente faça alguma coisa bacana para ele, entende? E aí a gente vai se disponibilizando, a gente vai se preparando, porque a mulher, ela é muito psicológica, sabe? Ela é muito emocional, ela precisa estar preparada emocionalmente para um momento desse, ok? Não estou falando só... existem outras mulheres que são que nem os homens que eu falei, né? Não são todos assim, mas as pessoas, algumas são preparadas para serem desse jeito, né? São práticas, né? Mas não é todo mundo. Eu tô falando de sentimento, eu tô falando de emoção, tá certo? Então, para você estragar também, a balança tem que estar desequilibrada. Foi o que eu falei, tu joga tudo em cima da pessoa e deixa a pessoa se virar sozinha. A casa também é dela, os filhos também é dela, mas ela não tá nem aí, né? A falta de empatia, que eu falei, a pessoa tá com problema, precisa de ajuda e você não tá nem aí. E outra coisa, a pessoa não entende o que é uma parceria, né? Pensa que a parceria é só você fazer uma parceria e pronto. E nunca mais perguntar pro parceiro se ele tá precisando de alguma coisa. Colocar ele precisa se sentir pertencente. É só se relacionar com uma pessoa e você quer que isso vire um relacionamento saudável, um relacionamento duradouro. Você quer essa pessoa pra você, tá? O que você faz? Primeiro você precisa ser amiga dela. Amiga, tipo, se disponibilizar, compreender quem é essa pessoa. O amigo, ele tá perto, ele estreita o laço, entende? Precisa estar disponível. Primeiro você envolve a pessoa, você precisa conhecer a pessoa, isso é coisa de amizade, entende? Mas amizade, assim, não é amizade, né? Porque amizade, aí não rola amor, né? Assim, não rola amor normalmente. Mas você precisa ser amigo, né? A pessoa se sentir segura do teu lado. Eu posso contar com essa pessoa, né? Depois a empatia. Você precisa estar ali sentindo o que aquela pessoa tá sentindo. A pessoa perdeu uma pessoa da família, perdeu um amigo, tá chateado, foi reprovado numa prova, tava querendo uma promoção, não conseguiu, tá se sentindo mal. Poxa, empatia é o quê? Você se colocar no lugar dela. Vem cá, vamos conversar um pouco, vou te levar para jantar. Vamos numa praia, não esquece isso. Já foi reprovado, então calma, antes de estudar de novo, vamos mudar um pouco esse clima, vamos dançar,
Então bota uma música, se não tiver dinheiro para sair para jantar, para levar para dançar, bota uma música e dança com a pessoa, entende? Tira o clima da pessoa, brinca com ela, sabe? Então, olha só, as dicas que eu tô dando aqui, para quê? Para que você possa mudar o clima, para que você possa ser empático, para que você possa se colocar à disposição, faz a pessoa rir, entende? Vamos lá, muda esse clima, sei lá, faz uma bebida, eu não bebo, mas assim, eu tô falando, faz mais, quem bebe, né, pouco, faz uma bebida, um drink, vamos relaxar um pouquinho, tal, para se sentir pertencente a esse ambiente de parceria, para ele se tornar uma conexão, ele precisa ter coerência, porque conexão é isso, é uma coerência entre dois pontos, olha só, conectou, esse ponto com esse precisam estar ligados, tá entendendo? Para você se relacionar, você não precisa estar ligado. Você não precisa estar ligado no teu vizinho, ligado no moço que está limpando a rua, ligado no cara que está lá tomando conta da portaria, do porteiro. Você está ligado nele, nas pessoas da família. Não precisa estar ligado nela o tempo todo, mas para ter uma conexão, tem que dar match, tem que ter essa ligação. Então é muito importante que você precisa saber qual é o teu papel naquela relação. Eu estou falando aqui para pessoas que querem realmente ter um relacionamento. Um relacionamento que dure. Um relacionamento que mesmo que não dure, mas que a pessoa te respeite. Fale, pô, caramba, não dá. Pô, você é areia demais pro meu caminhão, entende? Mas, pô, eu te respeito pra caramba. Você é uma pessoa incrível, entendeu? Mas não é o meu momento. Olha o respeito. E essa pessoa não vai ficar com raiva de você, ela vai compreender. Ela não vai achar que você largou ela porque ela é insuficiente, entendeu? Mas ela vai saber por que você não quis ficar com ela. Isso é muito importante. Eu falei no início da minha fala. É importante a gente se colocar, entende? Então, gente, esse filme é sensacional. Eu tô falando isso porque ele é um filme que reúne muitas coisas numa só. Eu vou falar aqui de um outro aspecto que teve no filme que eu achei assim muito relevante. O relacionamento dela com a mãe dela e com o pai dela. Para você ver como é que a gente repete padrões, para você ver como é que às vezes a gente fica na dividida o que faz, porque a mãe da gente fala uma coisa e o pai da gente fala outra. O pai dela cansou de chamar a atenção dela porque ele sabia que no relacionamento dela só ela estava dando e eu não estava recebendo nada. Ele inclusive fala para ela que, como eu sou consteladora, né, consteladora familiar também, além de terapeuta e além de astróloga e de taróloga, né, a gente sabe que existe uma das leis da constelação familiar, é a lei da cooperação. Se num relacionamento um dá muito e o outro não dá nada, esse relacionamento está fadado ao fracasso. E o pai dela falou isso para ela. Tá errado. E ela falou, não, mas e ela tentando botar pano quente, né? Porque é difícil a gente também querer admitir que nosso parceiro não é o parceiro certo pra gente. Certo não, mas não é o parceiro que deveria estar ali do nosso lado. Aí ela falava, não, mas ele tá enrolado com o trabalho e tudo, né? Ela sempre dava uma desculpa. Em compensação, a mãe dela era assim com o marido dela, né? E vivia falando pra ela que ela estava errada, que ela tinha que cuidar das filhas, que ela tinha que, tipo assim, que ela tinha que engolir tudo por causa que ela tinha um marido, e enfim. E ela vivia batendo de frente com a mãe dela. E o marido dela vivia assim com a mãe dela porque sabia que a mãe dela apoiava ele. Então a família era dividida. Por isso que eu tô falando que é pra vocês verem o filme. No final das contas, a gente vai entender por que o pai falava isso pra ela. E o pai, quando viu que ela estava apaixonada, falou pra ela que era pra ela se separar. Ele disse pra ela e explicou pra ela que ele já tinha passado por aquilo e que ele optou pela família e que ela era infeliz, que era a filha, né, a única filha, porque ele era infeliz. Então, assim, a mãe sabia que ele tinha um amante, tinha arrumado um amante,
a filha era infeliz porque o casal era infeliz, vivia brigando, enfim, ali. E ele falou isso para ela: seja feliz, porque você estando feliz, isso é uma coisa que eu sempre falo nos meus vídeos, que eu convido vocês a verem os meus vídeos, né? Entrar no meu canal, tem um monte de vídeo bacana. Eu falo sobre isso, gente. Nós somos o grande amor da nossa vida. A gente precisa se priorizar. Quando a gente se prioriza e prima pela nossa felicidade, pelo nosso amor próprio, né? Pelas coisas que a gente gosta e quer fazer, quem está no nosso entorno vai ficar feliz porque a gente está feliz. Porque se a gente estiver infeliz, a gente vai fazer infeliz também. Não só o nosso parceiro, mas nossos filhos também. Então, às vezes a gente tem essa ideia equivocada: eu não vou me separar por causa do meu filho. Eu não estou falando para ninguém se separar aqui, não. Eu tô só pontuando sobre essa questão que a gente precisa refletir. Cada caso é um caso. E eu estou falando desse filme, eu acho que a gente tem que ver o filme para entender em qual contexto eu estou me referindo. Mas a gente precisa entender isso. A minha felicidade é minha. Entende? Eu sou responsável pela minha felicidade. Se eu sou feliz, eu vou transbordar minha felicidade para quem estiver comigo. Feliz, está todo mundo feliz. Porque você pensa que os filhos não percebem isso? Você pensa que o marido não percebe isso? Imagina o que é a gente ficar ali o tempo todo com uma pessoa que a gente não quer, uma pessoa que a gente não se sente bem, uma pessoa que não dá match com a gente não quer mais saber, entendeu? É muito complicado, tá? Então, gente, essa questão do pai e mãe, do pai dela e da mãe dela, também é muito importante, porque muitas vezes a gente também ouve muito, né, os nossos pais, né, eles vêm dizendo isso pra gente, que o certo, agora nem tanto, né, mas antigamente era bem pior. Eu, inclusive, cansei de fazer coisas para tentar magoar os meus pais, né, tipo, se eu fizer isso, eu vou chatear minha mãe. Só que a gente precisa compreender que há coisas que são nossas, sabe? E são decisões nossas e que a nossa felicidade cabe a gente. E se as pessoas nos amam, elas vão querer nos ver felizes. Mas antigamente a gente era meio que compelido tipo assim, a continuar aquele padrão, sabe? Tipo, a mulher não deve se separar porque a família vai sofrer, porque o marido sempre tá certo. Entende? E a gente vai internalizando isso e fala: não, a minha mãe fez isso, a minha avó fez isso, a minha bisavó fez isso, eu também vou fazer isso. Não necessariamente, né? Porque você pode se libertar desse padrão. Se você se liberta desse padrão, além de delas ficarem felizes com você porque elas não conseguiram se libertar disso, você ainda liberta quem vem na tua frente, né? Porque imagina, a sua filha vai ver que você se separou e é feliz, a tua neta viu que você não necessariamente ficou casada e é feliz, e que ela pode escolher entre ficar casada ou não. E cada história é uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá certo? Então, olha, gente, obrigada, Vanessa, pela presença. Obrigada aí, pessoal. Eu queria que vocês caprichassem nos corações, né? Se vocês gostaram, que vocês compartilhem com outras pessoas, né? Porque olha só, gente, não existe, sério, guardem isso, não existe nada mais importante na vida, tá? Do que a gente. Isso não é um egoísmo nocivo, isso é um egoísmo saudável. À medida em que eu me amo, à medida em que eu me cuido, à medida em que eu primo pela minha felicidade, pela manutenção da minha felicidade, o que eu estou fazendo? Eu estou me preparando, eu tenho mais saúde, eu tenho mais amor, eu tenho mais felicidade para transbordar e cuidar das pessoas que são mais importantes para mim, para as pessoas que eu amo, entende? Quando a gente se cuida, se ama, se prioriza, isso é um ato de amor com as outras pessoas, porque se a gente não faz isso, a gente acaba adoecendo. E se a gente adoecer, como é que a gente vai cuidar dessas pessoas? Como é que a gente vai cuidar da nossa mãe? Como é que a gente vai cuidar do nosso marido? Como é que a gente vai cuidar dos nossos filhos? Então, nós somos e devemos ser felizes, sabe?
continuar a manutenção da nossa felicidade, porque nós estamos aqui. Nós temos a oportunidade de virar o jogo. Não é porque o marido foi embora, não é porque a esposa traiu, não é porque o relacionamento não deu certo, né? Ou porque o marido não foi embora, ou porque a mulher não traiu, porque a gente não tem um motivo para rachar o relacionamento, que a gente não vai virar o jogo, que a gente não vai admitir que talvez a gente tenha feito uma escolha errada e que ainda sempre há tempo da gente rever, da gente refazer, enquanto há vida, a esperança. Só que a gente precisa fazer isso de forma respeitosa, de forma que a gente entenda que a família é o núcleo mais importante, que não necessariamente, isso é muito importante, olha isso, o pai e a mãe da gente não precisam ficar juntos para que necessariamente nós estejamos felizes e eles sejam ótimos pais para a gente. Entende? E isso acontece também com relação a gente. Não é porque a gente separou que a gente vai deixar de ser uma mãe maravilhosa ou um pai maravilhoso. A gente precisa continuar fazendo a nossa parte na história e da nossa família e continuar presente e até mais presente ainda. Para quê? Para que o filho não se sinta abandonado. Entende? Então tem todo um processo, tem todo um papel, tem todo um contexto que precisa ser sustentado, né, quando acontece uma coisa dessa. Então, só para terminar, Essa Noite Você Dorme Comigo é um filme completo, na minha opinião. Ele fala da relação com os pais, ele fala da decisão quando você tem que se separar, e a opinião dos pais com relação a isso. Ele fala da sua felicidade, do quanto é importante você batalhar por ela, né? E que ninguém tem nada a ver com isso, mas que você precisa pensar no entorno. Para quê? Para que tudo saia de forma que cada pessoa envolvida sofra o menos possível e continue se sustentando. No quanto o casamento é feito de parceria, de cumplicidade, né? De amor, de conexão mesmo. Que parceria não quer dizer estar com alguém. Que parceria, que amor, que casamento é quando pode cair o mundo que você tá ali. Porra, eu tô aqui. Entende? São pequenas coisas que esse filme mostra e é tão bacana que ele faz um contraponto entre o relacionamento dela, do casamento que falido totalmente, né, e do relacionamento deles que eles construíram lá na adolescência dele e que não morreu, porque amor não morre, quando é amor mesmo não morre, entende? Então, eu queria que vocês vissem, que vocês me deixassem inbox ou mandassem mensagem. Vocês gostaram, espero ter ajudado com as minhas considerações, né, de quem já atendeu milhares de pessoas e que, independentemente de ter atendido milhares de pessoas, uma pessoa que já sofreu muito, né, e que conseguiu dar a volta por cima e por isso se tornou terapeuta, tá certo? Grande beijo no coração de vocês, muito obrigada e até. Tchau, tchau.